Retornando da nossa segunda parte da terceira aula dessa matéria abençoada, Missões e Evangelismo. Nós estamos falando sobre a igreja de Antioquia, uma igreja modelo, uma igreja padrão. E, na verdade, sobre o cumprimento da ordenança, cumprimento aí do mandamento, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Uma perseguição, uma pandemia, uma guerra, um sistema de governo não invalida a ordenança e não impede a palavra de Deus. Ou seja, não importa o que aconteça, o ide continua. A perseguição, a tribulação, as lutas servem, na verdade, para revelar quem é quem. Se olharmos para a história da igreja, ou mesmo na Bíblia, as perseguições, elas sempre resultaram em crescimento, sempre resultaram em frutos, sempre resultaram em avivamento. A perseguição, ela leva os verdadeiros discípulos a um comprometimento maior. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19, aonde, na verdade, temos como título: O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Aqui era antes de Paulo e Barnabé serem enviados para a primeira viagem missionária. Então, vamos observar aqui. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, durante um ano. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Que coisa tremenda, né? Como começou aí esse ministério, como que Barnabé foi chamar Paulo e envolveu ele no ensino da igreja de Antioquia. Chamaram a Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do mundo da época, e lá começaram então uma linda igreja. O evangelho chegou à Antioquia da Síria e começaram ali uma linda igreja, bem diferente da igreja de Jerusalém em termos de missões. Eles estavam com a visão míope, pequena, achando que era para alcançar somente judeus para Cristo. Não tinham ainda assimilado a visão, não tinham ainda entendido. Cristo não morreu na cruz para salvar somente os judeus. A salvação é para todo mundo. Porém, todos precisam ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A igreja de Antioquia já foi fundada com uma visão missionária, com uma perspectiva missionária, com uma consciência missionária. Por outro lado, a igreja precisa enviar o melhor que ela tem e não os obreiros que são problema. Enviar alguém para o campo missionário não é se livrar de algum problema, não é pegar alguém que está dando
problema na igreja e mandar ele para o campo missionário. Eles estavam em oração e o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo. Barnabé que estava pastoreando a igreja, Saulo que estava ensinando a igreja, 1 ano que eles estavam ali discipulando, treinando, ensinando, pastoreando, os dois mais capacitados, foi o que o Espírito Santo disse: separai e enviai, ou seja, apartai-me e enviai Barnabé e Saulo. Enviar não é para se livrar de problema. Por isso que o envio tem que ser o melhor. Tem que enviar os mais capacitados. Tem que enviar justamente aqueles que têm um chamado. Aquele que for enviado, ele tem que ir com a consciência que ele vai ser um agente transformador da sociedade em todos os níveis. E tem que ser resiliente, tanto para ganhar os executivos, os cultos, a classe alta, como também para ganhar os pobres, as prostitutas, os travestis, os drogados. Ele tem que levar a mensagem do reino a todas as classes. O evangelho de Cristo, ele é universal para toda classe, raça, tribo, língua, povo e nação. E o envio, ele é permanente, contínuo. Fazendo, gerúndio, fazendo discípulos, fazendo discípulos, fazendo discípulos, ou seja, concomitantemente. Pensa na sua Jerusalém, na Judéia, na Samaria, confins da terra. Na Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que pensa em África, tem que pensar em ribeirinhos, em índios, em sertões, em Nordeste, em Sul, ao mesmo tempo, concomitantemente, alcançar a cidade local. Os pastores, os líderes, as igrejas locais precisam apresentar, precisam ensinar a visão missionária para essa geração. Missões continua, só que tem que ser ensinado. Por outro lado, é impossível esperar fruto de quem enviamos se eles não dão fruto na igreja local. Se eles não deram fruto quando estavam no QG. É impossível dar fruto se não enviamos capacitados. Então não espere que alguém dê fruto no campo se ele não dá fruto na igreja local. Paulo e Barnabé já estavam ensinando a igreja de Antioquia 1 ano. 1 ano dando frutos. As notícias de crescimento da igreja de Antioquia chegaram aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém. Vamos reler de novo? Aqui nesse capítulo, Atos 11, verso 22, veja só. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o conduziu para Antioquia. Sucedeu que 1 ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. O testemunho foi tão grande, que mandaram mais profetas para lá, mandaram mais gente da igreja de Jerusalém para Antioquia. As notícias do crescimento da igreja de Antioquia chegaram aos apóstolos que estavam em Jerusalém, e na verdade eram os líderes da igreja de Jerusalém, e aqui o texto relata que foram eles chamados de cristão pela primeira vez. Cristão no original da palavra significa pequenos cristos, ou seja, olharam nas atitudes das pessoas, dos discípulos da igreja de Antioquia, compararam, esses são como Cristo, esses são pequenos cristos, esses são cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos a primeira vez. Paulo tinha se convertido já alguns anos antes em Damasco, naquele encontro com Jesus no caminho de Damasco.
Logo depois dessa experiência que Paulo teve, ele passou 3 anos nesta cidade e na Arábia, ali perto, fazendo uma releitura de todo o Antigo Testamento, repensando, realinhando todas as suas posições e convicções teológicas, assimilando a sua nova fé e o seu novo relacionamento com Deus através da revelação. Gálatas vai nos falar isso. Paulo vai registrar aos Gálatas, a partir do versículo, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo está falando aqui que ele já era capacitado no Antigo Testamento, ele já era conhecedor do Antigo Testamento, mas quando ele teve a experiência com Cristo no caminho de Damasco, ele se retirou, ele fez uma releitura, ele recebeu por revelação do Senhor tudo, ele releu o Antigo Testamento, releu os livros da lei, revendo aonde estava falando acerca de Jesus. Ele voltou para Tarso, a sua cidade natal, ao norte de Antioquia, onde ele viveu pelo menos uns 10 anos. Agora, Paulo não deve ter ficado inativo esse tempo todo, mas testemunhando aos parentes, aos conhecidos, evangelizando a sua cidade, a sua região. Ou seja, onde ele estava, ele dava fruto. Foi então que Barnabé o convidou para ir a Antioquia e ser pastor da igreja de Antioquia junto com ele. Dali em diante, o livro de Atos se concentra no trabalho missionário de Paulo, o apóstolo para os gentios, feito a partir da igreja que se formou em Antioquia como um QG, como um quartel-geral de missões. Barnabé decidiu convidar Paulo para trabalharem juntos, ficarem ali ministrando, ensinando, treinando, discipulando os crentes. Eles ensinaram a palavra de Deus de um modo tão profundo que o mundo viu a diferença nos membros, que o mundo começou a ver a transformação no caráter, na moral, e começaram a chamar, esses são cristãos, esses são pequenos cristos, esses são seguidores de Cristo, e foram então ali os discípulos chamados de cristão a primeira vez. Foram chamados de cristão a primeira vez. Quando o ensino da palavra é sério, o resultado são vidas transformadas. A palavra transforma, a palavra muda o caráter, as atitudes, o estilo de vida. Se há boa teologia, se há Bíblia, tem que haver avanço missionário, tem que haver um despertamento missionário, tem que haver crescimento. É impossível haver visão e obra missionária sem o poder do Espírito. Por isso que a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, mas quando se recebe, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Missões não é para enviar o pior. Missões não pode se enviar despreparados ou que estejam em treinamento. O Espírito Santo
nos pediu, ensinou para enviar o melhor, assim como a igreja de Antioquia enviaram os pastores principais, Barnabé e Saulo. Aqueles que estavam dando mais fruto na igreja local são esses que o Espírito Santo disse: separai-me e enviai para a obra que eu os tenho chamado. Missões têm que ser a prioridade da vida da igreja. Se a igreja está na terra porque precisa fazer missões. Se a igreja está na terra é porque ela tem uma missão a cumprir ainda. Precisamos orar para que venha um avivamento genuíno sobre a nação brasileira, para que pastores e líderes da igreja aprendam a palavra de Deus e que a obra da igreja é alcançar o mundo inteiro com o evangelho de Cristo. A nossa oração deve ser que cada igreja faça diferença no mundo. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha como foco, como prioridade, pregar o evangelho, anunciar a Cristo aonde ele não foi anunciado, aonde ainda não tinham conhecimento. Romanos capítulo 15, verso 20, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Então a gente observa a prioridade de Paulo é fazer Cristo conhecido aonde ele ainda não tinha sido anunciado. Lá naquela ocasião do encontro de Jesus com o samaritano, Jesus disse aos discípulos: olha, erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. O que ele quis dizer? Os frutos estão prontos para serem colhidos. Sempre se falou muito sobre povos não alcançados. O que é um povo não alcançado? Um povo não alcançado é um grupo étnico que não tem nenhum convertido ou tem tão poucos convertidos que eles não darão conta de alcançar o restante do seu povo a médio e longo prazo. Mateus capítulo 24, 14, Jesus falando sobre o fim dos tempos, ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Quando? No princípio de dores. Que período esse? Esse que nós estamos vivendo agora. A importância de entendermos que mesmo diante das tribulações, das pandemias, dos vírus, mesmo diante das ocorrências que estamos tendo, o evangelho do reino continua sendo pregado, tem que continuar sendo propagado. Agora, não se pode enviar alguém para o campo que não faz nada, preguiçoso, acomodado. Não se pode enviar problema para o campo. É para enviar os que estão dando fruto e os melhores. No campo missionário, entramos como que em uma panela de pressão e sobre o mais alta pressão no fogo. As fraquezas, inevitavelmente, vão se manifestar. Provérbios capítulo 24, verso 10, o texto nos diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, é apropriado aplicar algumas doses de pressão antes de enviar o candidato, para trabalhar os pontos fracos, para identificar os pontos fracos e assim preparar o futuro missionário para as dificuldades que ele encontrará no campo. Por mais preparado que ele esteja, sempre tem o inesperado. Levando em consideração o caráter da vida cristã e o desempenho do candidato, a igreja pode orar para que o Espírito confirme se o chamado que ele manifesta é genuíno ou não. Se o Espírito falou a ele, vai ter que falar também a liderança, vai ter que falar também a igreja. A clarificação do chamado não é o fim do preparo, mas é o começo do processo. Não se pode enviar ninguém sem um preparo, que na maioria dos casos tem que ser o contrário.
ele tem que ser mais bem preparado até do que o pastor local. Por quê? Porque ele vai encarar desafios, ele vai encarar problemas, dificuldades, ele tem que saber algumas coisas, como cozinhar, como socorrer, primeiros socorros, como poder discernir algumas coisas, ter uma profissão. Então, todo candidato que vai para o campo missionário precisa saber, em primeiro lugar, treinamento espiritual, ser treinado na vida e no caráter cristão. Isso não é da alçada de algum seminário ou curso teológico. É tarefa da igreja, em suas classes e seus grupos, ensinar os crentes sobre comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Não é fácil, mas é necessário ter comunhão com o próximo. As pessoas são difíceis, mas na verdade nós temos que nos relacionar e aprender a termos essa comunhão com os irmãos. Oração, estudo da palavra, amor fraternal, como tratar bem o cônjuge, os filhos, como administrar as finanças, como tratar a questão do pecado, das tentações e etc. Paulo coloca a fidelidade e a capacidade como pré-requisito para um obreiro ser aprovado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz: E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem os outros. Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar aos outros. Treinamento espiritual. Segundo treinamento teológico. Nessa mesma carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Habilidade no uso da Bíblia, habilidade, o conhecimento, que pode ser buscado em um seminário, e é um bom seminário, que na verdade o missionário tem que ter essa formação teológica. Não fazer um curso breve teológico ou um curso breve só de missões. Na verdade, todos nós precisamos conhecer profundamente quem é o nosso Deus para podermos pregá-lo ao mundo. O missionário ele tem que ser um homem da Bíblia, ele tem que conhecê-la profundamente, ele tem que responder com sabedoria a razão da sua fé. O terceiro treinamento é um treinamento ministerial. O candidato tem que estar exposto às mais diversas áreas da vida ministerial para que possa ter experiências, para que possa reconhecer o seu dom e ter a aprovação da igreja local. Se uma pessoa não dá fruto na igreja local, jamais ela vai dar fruto no campo. Tem gente que diz que tem chamado, mas não ajuda nenhum departamento da igreja local. Quer frutificar só se estiver lá fora? Não, isso é turismo, isso é viagem, isso é passeio. Quem não dá fruto na igreja local nunca deveria ser enviado. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a igreja estava sob uma administração só apostólica, estava concentrada nos 12. De repente começou a crescer. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Segunda pregação, 5.000 se converteram. Terceira pregação, perderam a conta, não dava para contar quantos se converteram. Então estima-se que a igreja já estava aí com uma média de 20.000 pessoas. Agora, olha como começa Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os gregos estavam reclamando que a cesta básica das hebreias, das judias, ia mais recheada do que a cesta básica das helenistas, mais recheada do que a cesta básica das viúvas gregas. Então, todo crescimento traz murmuração. Todo crescimento vai trazer reclamações, questionamentos, vai trazer insatisfação. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, devia ter por volta de 20.000 pessoas, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas.
Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos esse importante negócio. Os 12 jogaram a responsabilidade sobre o povo. Não é o pastor, não é o presidente, não é o apóstolo que reconhece alguém ao ministério, que separa alguém ao ministério. É o povo que reconhece e o pastor só apresenta. Escolhei, pois, 7 varões. Eu fico sempre a pensar, numa multidão de 20 mil, como que se destaca 7? Esses 7 já davam fruto na igreja local. Esses 7 já produziam sem ter título, já frutificavam sem ser reconhecido. Como você reconhece alguém no meio de uma multidão de 20 mil pessoas com boa reputação? A pessoa tem palavra, tem caráter, tem integridade, a pessoa promete e cumpre. Ele tem boa reputação. Pega e paga, devolve o que pediu emprestado. Então, na verdade, boa reputação. Como você reconhece no meio de um grupo de 20 mil pessoas quem é cheio do Espírito? Ele tem uma vida que vai manifestar o fruto do Espírito. Então, na verdade, ele fala em línguas, ele ora, ele vive com sinais, prodígios e maravilhas. Como se reconhece no meio de uma multidão de 20 mil quem é cheio do conhecimento? Como Estevão, com um discurso tremendo e maravilhoso, o maior discurso do Novo Testamento, sob pressão para ser apedrejado para a morte. Já dava aula, já tinha frutos. Escolhei, pois, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos esse importante negócio. Interessante que o povo escolheu, o povo apresentou, os apóstolos reconheceram e depois são esse mesmo povo que vai apedrejar Estevão. Por quê? Enquanto estavam no anonimato, não tinha problema de perseguição. Quando começou a se destacar um pouquinho, começou a luta, a inveja, ciúmes e a perseguição e mataram Estevão. Mas os apóstolos continuam no verso 4 dizendo: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer contentou a toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélio de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Interessante que no verso 1 diz que crescendo o número de discípulos. Quando estava só sobre uma administração apostólica, só cresceu. Quando passou para os diáconos, crescia a palavra e multiplicava o número de discípulos. Agora não mais crescia o número de discípulos, agora multiplicava o número de discípulos. Então nós temos que entender que esses 7 foram reconhecidos porque já davam frutos, já tinham frutos na igreja local. E o que é tremendo é que a palavra de Deus não registra que um apóstolo tenha sido transladado, mas registra que um diácono aqui, Felipe, estava pregando no lugar, acabou a pregação, transladado, sumiu daqui, apareceu na outra cidade. Olha que coisa tremenda e gloriosa. Porque sinais, prodígios e maravilhas estão disponíveis a todo aquele que crê. E não a quem tem um título, não a quem tem uma hierarquia. Aliás, o título não é, na verdade, uma carreira a ser seguida. É bem verdade que quem foi chamado para ser pastor, para ser apóstolo, tem que ser experimentado em diversos departamentos, para saber o que acontece no departamento de criança, de jovem, de adolescente, de casais, de intercessão, de diaconato, de presbitério. Mas não é uma carreira a ser seguida. Aquele que vai ser enviado, ele precisa de um treinamento transcultural. Para adaptar-se a outra cultura, o candidato precisa conhecer um pouco da cultura a qual ele vai ser enviado. É preciso aprender como adaptar-se com a outra cultura,
E depois, às vezes, precisa aprender a língua, o dialeto. É uma ilusão achar que é só fazer as malas e ir para lá e começar a pregar. Aliás, quando o missionário chega no campo, ele não vai logo pregando. Mesmo em países de fala portuguesa, tem maneiras diferentes de pensar. Eles têm uma cultura singular e rica e só se sentirão atraídas por nós quando virem que admiramos a sua cultura. Muitos, quando chegam no campo, têm um choque cultural. Temos que aprender a admirar a cultura, o que nos deixa embasbacados, a maneira de tratar as pessoas, na verdade. Temos que aprender cada dia. Mesmo numa tribo analfabeta, tem uma riqueza de símbolos e tradições e que nos deixa muitas vezes surpresos. E entre isso, a maneira de tratar as pessoas que envergonham a nós, egoístas e consumistas, que numa sociedade capitalista ou numa metrópole, muitas vezes amamos as coisas e usamos as pessoas. Quando você chega a uma aldeia, uma tribo, quando você chega a um local distante, você vê o contrário. Quando amam, amam as pessoas e usam as coisas. Deve-se saber que o missionário não vai simplesmente servir as pessoas no campo. Se ele não amá-las, se ele não fizer vínculo, amizade, seu serviço não vai convencer ninguém. O candidato, ele tem que aprender como se comunicar transculturalmente, de tal forma que fale aquilo que o povo entenda. Uma boa comunicação não é quando você fala o que você quer, mas é quando o outro entende aquilo que você falou, como você quis transmitir para ele entender. Então, nós temos que entender que é bem mais complexo do que só fazer as malas e enviar o candidato por dentro de um avião ou de um ônibus. O candidato ele precisa aprender como entender a mentalidade do povo de uma outra cultura e estar seguro de que o povo entendeu o que ele quis transmitir. Além disso, todo candidato tem que ter um treinamento complementar. Haverá uma necessidade de treinamento específico para os que partem para regiões carentes ou os que são missionários bivocacionais. Existem muitos lugares que não entra mais como evangélico, como missionário, como pastor. Então ele vai ter que ter uma profissão que a região necessite. Assim como Paulo, fazedor de tenda. Aliás, quando a coisa apertava financeiramente, Paulo pegava um serviço para fazer, para levantar seu próprio recurso. Fazedor de tendas. Então, isto é, ele tem que entrar pela área de carreira, de profissão. Entra para trabalhar numa profissão. Alguns países que não aceitam missionários, que não admitem cristãos e tudo mais, ele vai ter que entrar como técnico de esportes, como professor de educação física, como jogador de futebol, ou muitas vezes como médico, dentista, enfermeiro. Então esses terão de aprender muitas vezes sobrevivência na selva, enfermagem, os princípios básicos da enfermagem, alguma profissão que seja útil na região que ele está indo. Alguma profissão específica. Além das coisas mencionadas, temos que sempre ter em mente que temos que enviar o melhor. O mais bem preparado é capacitado para missões. Afinal de contas, os lugares mais fáceis do mundo já foram alcançados. O que sobrou para a nossa geração são os desafios mais difíceis. Mas não podemos desanimar por causa das dificuldades. Há uma necessidade desses preparos, desses treinamentos. Olha só o que Paulo nos diz em 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos e nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro.
A responsabilidade de selecionar, de identificar, de treinar e de enviar o missionário é da igreja local. Hoje, além das igrejas locais, existem as agências missionárias. Só que a agência missionária não envia. A agência missionária, ela se especializa num povo. Por exemplo, para alguém que vai para a África, tem a MIAF, que é a Missão África, que é uma base missionária que se especializou em cultura africana, em costumes africanos e conhece a necessidade da região da África. Assim também como quem vai para o Oriente Médio trabalhar com o islâmico, ele tem que ter um treinamento da base de muçulmanos, de islâmicos, para saber quais são os questionamentos, quais vão ser as abordagens, quais são as melhores estratégias e a melhor forma de você poder ser introduzido na região. As agências missionárias, elas são instrumentos que Deus colocou para auxiliar e trabalhar junto com a igreja no desempenho da obra para a qual Deus a chamou. A agência missionária, ela se capacita, se especializa, se aperfeiçoa num nicho só, numa área só, num povo. E ela aprende, através das experiências e dos preparos, dos treinamentos, ela aprende o caminho e ela instrui o candidato para ganharmos tempo e aproveitarmos as experiências que já aconteceram no passado de uma mesma região. A agência já conhece o campo e as suas necessidades. A igreja conhece os dons e as habilidades do seu candidato. Agora, o missionário também precisa voltar regularmente e relatar o que Deus está fazendo diante dos seus olhos, quais são as suas dificuldades, quais são seus desafios, seus maiores obstáculos que ele esteja tendo no campo e quais portas estão se abrindo para alimentar o vínculo com os membros da igreja e para que possa levantar intercessores, mantenedores, para que possa ter esses vínculos. Você sabe qual será o nosso galardão quando chegarmos no céu? Fala-se tanto em coroa, em ouro e pedras preciosas, em governos, mas qual será a recompensa? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, Paulo nos diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. O que Paulo está dizendo? A nossa coroa, a nossa recompensa, a nossa glória serão as pessoas, os frutos que pudermos apresentar ao nosso Deus. Nossa alegria, nosso júbilo, exaltação de encontrá-las adorando ao Senhor diante do trono do Cordeiro. Esse é o lucro do investimento daquele que renunciou todas as coisas e aceitou o chamado do Mestre. Já pensou você chegando nos céus e uma mulher árabe, um homem do Uzbequistão, vem ao seu encontro e lhe dá um abraço e te diz: eu estou aqui porque você me falou de Jesus. E você talvez olhe e fale: não, eu nunca te vi. É verdade. Mas se você participou de um projeto missionário que enviou alguém para esse país e você sustentou em oração ou em oferta, em mantê-lo no campo, você ajudou a levar a Cristo a essa pessoa. A alegria de poder estar para sempre na presença de Jesus, na companhia das pessoas para as quais pudemos ser uma bênção. Isso será o nosso galardão, a nossa recompensa. Quando falamos em missões e evangelismo, há uma necessidade de pastorear quem pastoreia. É isso que nós vamos falar na última aula. Hoje a gente vai encerrar por aqui e temos mais essa última aula, que será a nossa próxima oportunidade. Pai de amor e Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade.
Dá-nos estratégia, dá-nos direção, dá-nos sabedoria, revela a tua vontade a cada dia, que possamos estar no centro da tua vontade para cumprir o teu chamado com excelência, para que possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, perdoa os nossos pecados e falhas e fraquezas e renova as nossas forças no nome precioso de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.